Bem, tem um povo aí na internet que diz que Jesus é um mito. Gente, vamos parar de falar besteira, né? Pelo amor de Deus. É, mito é uma narrativa de acontecimentos que ocorreram antes do início dos tempos. Se um neguinho chega e fala assim, olha, Jesus nasceu no século I, nasceu quando Tibério era imperador em Roma, ou algo do tipo, já é um personagem que está inserido dentro da história. Já não é mais uma narrativa antes do início dos tempos. Alguém pode falar assim, Jesus histórico não existiu. Tá, esse personagem não existiu. Mas falar que é um mito, o que vocês estão chamando de mito? Mito, mais uma vez, é uma narrativa que descreve aquilo que ocorreu antes do início dos tempos. Já no início dos tempos também tem narrativas geralmente exageradas, que são os épicos. Os épicos já pegam ali o início da história humana. Depois disso tem mito, mas não. Depois disso não tem mito, mas não. Se alguém quiser chegar e falar Jesus não existiu, isso foi uma ficção inventada pelo Império Romano, tudo bem, mas ele não era mito, não tem como ser mito. E essas comparações de Jesus com alguns mitos, né, ou com algumas figuras como Krishna, Zaratustra, isso é uma besteira, mano. Puta merda. Eu vou explicar por que é uma besteira aos poucos. Então vamos parar com essa palhaçada, né? Jesus é um mito. Vamos usar os termos de uma forma rigorosa. A não ser que o sujeito está usando o termo mito no seu sentido iluminista. Quer dizer, uma narrativa falsa, uma mentira. Ninguém aceita mais essa, essa concepção de mito. Todos os antropólogos consideram o mito como uma narrativa que tem um conteúdo cognitivo, que tem, que tem um conteúdo cognitivo, que mostra um aspecto verdadeiro da realidade, só que com um determinado tipo de linguagem que não é uma linguagem literal, descritiva. Estou dando pausa porque tem um caminhão aqui perturbando minha paz. Mas o mito ele tem uma função cultural, uma função de agregação de um determinado tipo de cultura. O mito é legítimo, ele tem um conteúdo cognitivo em seu interior. Então, isso aí é ciência. Então, quando alguém chega e fala, não, mito é uma besteira, uma bobagem, então esse sujeito não, é um negacionista, né? Está negando a ciência. Esse conceito de mito não existe mais, não. Então, quando alguém chega e fala assim, fulano de tal é um acadêmico e está falando que Jesus é um mito, ele está discutindo isso dentro da academia. Bem, é um acadêmico de merda, né? É um acadêmico que não sabe o que é um mito. Essa história de Jesus é um mito surgiu, de fato, no período racionalista, iluminista, em que se acreditava que o povo antigo, de culturas mais simples, eram pessoas ignorantes, eram europeus, só que ignorantes e sem o conhecimento científico. Se você chegasse lá e ensinasse a ciência para aquele povo, eles ficaram iluminados, né? Eles ficaram menos supersticiosos. Então, o mito aí é fruto de superstição. Alguns acreditavam que é uma forma pré-científica de explicar o mundo. Isso é besteira. Isso já acabou há muito tempo. Ninguém acredita nisso mais, não. A ciência, a antropologia já provou que isso é uma besteira. E tem gente acreditando nisso até hoje. Tem gente que acredita que o mito é uma invenção humana.
O mito e os deuses são uma invenção humana. Está completamente errado. Então, que o mito é uma invenção humana para explicar os fenômenos do universo como se fosse uma pré-ciência. Está tudo errado, gente. Isso é coisa do século XVIII, do século XIX, no século XX, todo mundo já acha isso, já derrubou isso aí. Na segunda metade do século XX já era ridículo pensar dessa forma. Hoje, então, nem se fala. Hoje, então, não tem desculpa, não. Isso é conversa de gente que está conversando no boteco, conversando ao redor de uma mesa, tomando cachaça. Não é discussão séria, não. Não tem nada a ver isso com academia. Mito, mais uma vez, é uma narrativa que descreve aquilo que aconteceu na origem dos tempos. Não tem como você ter um mito situado num período da história. No período da história você pode ter um épico. Um épico tem uma situação, né? Os mitos às vezes citam alguns lugares geográficos, mas não passa disso. E além disso, mitos não são histórias, né? São teofanias naturais, diferente das teofanias históricas, que é no caso do pensamento judeu e do pensamento cristão, que são teofanias históricas, não teofanias naturais. Então é um erro primário, é um erro bobo, e eu vou fazer um vídeo explicando o que é um mito, como que um mito surge, mas por enquanto é só isso mesmo, vamos parar de falar besteira. Outra coisa, né? Outras pessoas dizem, o Jesus histórico não existiu. Gente, Jesus histórico é uma construção acadêmica. Como assim ele não existe? É só ir na academia que você vê ele lá, é uma construção acadêmica. Jesus histórico é um personagem de carne e osso. Se você voltar no tempo, você vai ver o cara tirar uma foto deles. Isso não é Jesus histórico, não, isso é Jesus real. É diferente. Jesus histórico é uma construção acadêmica que tenta se aproximar o máximo possível de quem teria sido Jesus real. É isso. Então, se Jesus histórico não existiu, deixa de ser besta. Tem um livro aqui chamado Jesus Histórico, escrito por um acadêmico. Isso quer dizer que existiu o Jesus real? Não. Quer dizer que existem pesquisas na academia e que tem uma construção acadêmica chamada o Jesus histórico, que tenta se aproximar da realidade o máximo possível, com maior ou menor sucesso, dependendo de quem está fazendo a pesquisa. Mas se alguém fala o Jesus histórico não existe, meu Deus do céu, o cara não sabe nem o que ele está querendo dizer. Então, uma pinca de miticistas falando, eles nem sabem o que eles estão querendo dizer. Não consegue, não sabe o que é mito, não sabe o que é Jesus histórico, provavelmente nem sabe o que é uma epopeia, não sabe como os mitos surgiram, não sabe de nada. É isso.